A todos, espero encontrá-los todos bem. Hoje é dia 30/6, pontualmente às 18 horas. Nós estamos iniciando aí um encontro com vocês, alunos do curso de letras do IFTM, na qual a gente vai tratar aí do momento de revisão, de análise aí da disciplina de literatura portuguesa, modernidade e pós-modernidade, né? Assim como a agenda, assim como a gente organizou aí esse encontro, né? Agendado para hoje, amanhã vocês têm avaliação, então vamos construir aí esse espaço, né, para a gente poder estar analisando alguns quesitos, colocando aí também algumas explicações, construindo aí algo para que vocês possam, né, lógico, após assistir todas as aulas, né, a plataforma de vocês, ela está lá para que vocês possam assistir às videoaulas, né, para chegar aqui com bagagem. Então, quando a gente chega com bagagem aí no encontro, na semana, a gente entende o que o professor está falando, a gente alinha, né, com a gravação que foi feita, e assim a gente constrói o conhecimento, né? Não é um momento da gente apenas assistir um encontro, né? A gente tem que ir para a plataforma, a gente precisa, né, estruturar lá a nossa aula da semana, né, da quinzena lá, para a gente poder compreender do que a gente está falando, né? Senão não se constrói as coisas. Na educação à distância, é muito importante que a gente entenda que o sucesso disso daqui depende muito daquilo que você constrói dentro da sua plataforma, né? E a construção dentro da plataforma, ela se dá dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Então, não adianta a gente clicar na aula do professor, assistir 2 minutos, não assistir mais, ler meia página do material, não fazer mais, ir lá na internet fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, para poder estar respondendo questões, e aí não se constrói, né? Mas a responsabilidade disso tudo é de quem está aí à frente, organizando aí a sua rotina de estudos, né? Eu sempre falo que o AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem, ele é, né, a nossa sala de aula presencial. Se a gente tivesse uma sala presencial, ok, como estamos virtualmente, o AVA é a nossa sala de aula, né? É ali onde que a gente está. Nós temos uma hora de encontro, mais ou menos uma hora. Aqui eu estou na dependência da biblioteca da Escola Estadual Ananias Alves, em Serranópolis de Minas. Estamos em um evento de escola aqui, então eu separei esses 50 minutos, uma hora, para a gente conversar sobre a nossa disciplina, né? Para a gente poder se organizar. Então, vamos falar um pouquinho aí da literatura portuguesa, o que a gente viu da modernidade, né, e da pós-modernidade, analisar alguns quesitos que vão estar presentes na prova de vocês amanhã, e que é de relevância aí para a gente poder estruturar, né? Vamos começar, então, isso, vamos começar entendendo aí, né, a contextualização. Como que se dá esse processo, né? Como que existe esse processo aí dentro dessa escola literária, né? Então vamos lá, prestar bastante atenção, depois a gente organiza ali outros momentos. Primeiro, gente, esse movimento artístico, né? Artístico sim, literário também, né? Ele se desenvolve aí na última década, né, do século XIX, e na primeira metade aí do século XX, né? Então, ele surgiu aí por oposição, né, ao tradicional, ao clássico, né? Vocês devem ter visto isso daí junto com o primeiro, segundo encontro, quando a gente tratou, né, da videoaula aí, que tratamos dessa temática temporal aí da nossa literatura portuguesa, né? Então, ele surge aí em oposição, né, a esse momento tradicional, né, ou a esse momento clássico aí. E ele tem como característica fundamental aí, né, a questão do progresso, né? Eu citei vários aí no slide para vocês poderem acompanhar, para mim poder alinhar aqui certas situações, né? Então, ele caracteriza aí fundamentalmente pelo progresso, né? Essas acelerações aí das inovações, né? E as experiências que são conduzidas aí
pelos movimentos da vanguarda. Eu vou falar da vanguarda para vocês também lá no final, porque haverá questões da vanguarda, muitas, inclusive na prova, né? Então, ali, em função dessa ideologia, né, desse novo, né, como valor estético, né, como valor ético aí de autonomia da arte, né? A arte agora assume uma autonomia e ao mesmo tempo tem ali uma recusa da realidade, né, como modelo aí para esta situação. Do ponto de vista literário, o modernismo ele apresenta aí várias correntes ou subcorrentes, né, de inspiração ideológica aí profundamente até divergente, né, do saudosismo, decadentíssimo aí, do futurismo, né, são nomes aí que vocês viram no decorrer da disciplina aí como um todo, né? Então passa aí até pelo simbolismo, o existencialismo aí, razão aí que é comum a gente afirmar que o modernismo ele é ali uma corrente com muitos ismos, né? Como tantos que eu disse aqui agora. Então, no início lá da década de 1890, pensou, né, que se seria necessário mudar completamente ali as normas, né, e em vez de apenas rever o conhecimento ali que é passado à luz das novas técnicas, né, seria necessário ali fazer mudanças profundas com relação a essas situações. Deixa eu ver aqui quem é que está querendo entrar. Tem gente entrando ainda. Como alinhando aí, né, a essas situações que a gente vê dentro dessas mudanças aí. E, paralelo a isso, surge ali, né, desenvolvimentos, surgiram ali, né, desenvolvimentos, como a questão da teoria da relatividade na física, né, o aumento ali da integração do combustível interno mesmo no processo ali da industrialização. Então, são etapas, né, conheci eu aceitar um pessoal aqui, que o pessoal vai entrando e acaba que fica dando toque aqui para mim direto. Então, aí, mais duas pessoas entraram. Então, nos primeiros 15 anos aí do século XX, né, uma série de escritores ali, de pensadores, de artistas, né, eles fez ali um corte, né, os meios tradicionais ali, de organizar a literatura, né, a pintura, a música, por isso a gente fala que é um movimento literário e é um movimento artístico, né. Agora, em paralelo aí com a modificação aí dos métodos de organização, claro, em outros campos, né, o argumento era que se a natureza da realidade, né, nela mesma estava ali em questão, né, e as restrições com ela, nela ali se sentiam, né, lá na arte também teria de haver ali uma mudança e tinha que ser uma mudança radical. Então, as teorias de Freud mesmo foram influenciadas ali pelo modernismo, né? Cabe ressaltar isso daí, porque a gente vai falar de situações que são situações bem avançadas, realmente, para quem viu ali todo o material da plataforma e todas as videoaulas, né? Na realidade, ali, argumentou mesmo, né, que a mente tinha ali uma estrutura que era uma estrutura básica, que era uma estrutura fundamental, e que essa experiência aí, subjetiva ali, né, fora, baseada nas interações das partes cerebrais que a gente tem. Então, isso apresentou ali o corte com o passado, né? Isso aí foi o ápice para acabar com aquele passado aí. Por quê? Porque antes acreditava que a realidade, que a gente chama de realidade externa e absoluta, né, ela podia imprimir ela mesma ali no indivíduo, como, por exemplo, ali na doutrina, por exemplo, da tábua rasa, você deve ter visto isso em algum momento da literatura, comigo ou com outro professor, de John Locke, né, nos estudos da filosofia da educação, a gente fala muito sobre isso. Então, a influência da comunicação, né, do transporte ali, o desenvolvimento científico em si, começou ali a melhorar os estilos, né, da arquitetura, né, nos quais ali a construção era mais barata, era menos ornamentada, né, a escrita era mais curta, mais clara, mais fácil de ler.
Então, a origem do cinema, por exemplo, na primeira década ali do século XX, ela deu ao modernismo ali uma forma de arte que ela era unicamente dela, né? Esta onda aí de modernismo, ela rompe ali com o passado, na primeira década ali do século XX, e representa ali o modernismo, né, na pintura. Inclusive, a gente vai, na prova, acho que tem duas questões que falam sobre a arte, né, dentro desse período aí. Mas a gente, no finalzinho, eu vou falar algumas situações também da avaliação. E acaba tentando redefinir ali as várias formas, né, de arte ali de uma forma bem radical. Então, o que a gente entende quando eu começo a falar sobre isso? Que foi sair do 2 e pular para o 9, 10, entenderam? Então, foi um salto muito grande, né? E à frente ali desse movimento da literatura, a gente tem nomes ali conhecidíssimos, né, para quem gosta né, de aprofundar ali nos autores, Marcel Proust, Guilherme Apollinaire, Virginia Woolf, James Joyce, Eliot, Wallace Steve, né, e vários outros ali, né, que não dá para a gente estar lembrando assim, autores, né, compositores, inclusive, né, Schoenberg, Stravinsky, né, eles representaram, inclusive, ali o modernismo no sentido de música, Gustave Klimt, Picasso, Matisse, Mondrian, né, então são artistas ali de renome grandiosíssimo ali. Então, o modernismo em Portugal, ele surgiu ali em meio a um contexto histórico bem conturbado, na realidade, né? O mundo vivia ali o fim da Primeira Guerra Mundial, todos os desdobramentos políticos e sociais que viram ali a dar início, né, a essa Segunda Guerra Mundial, particularmente Portugal, né, vivia ali um cenário de completo descontentamento com a monarquia que governava ali o país, né, naquele período. Então havia ali também uma insatisfação clara e evidente com a política, que era uma política retrógrada ali, né, uma política que era atrasada praticamente ali, praticada ali pelo aquele regime que se estava instalado ali dentro daquele processo, né? Bom, como características gerais, né, o que a gente pode enxergar sobre isso daí? As obras modernistas, primeiramente portuguesas, elas compartilham ali das mesmas características que as obras modernistas ali, de uma forma geral, né? Isso daí a gente precisa guardar em mente mesmo, né? Essas obras, elas podem trazer aí em suas representações uma linguagem muito usual, que é somada ali a originalidade e um espírito muito crítico, inclusive. Geralmente ali os artistas, né, modernistas, eles trazem ali em suas obras vários questionamentos sobre assuntos sociais polêmicos, né, como, por exemplo, aqui a gente pode citar, a oposição às normas, às regras, né, as transformações tecnológicas, o afastamento ali das emoções, né, e a inovação também ali são características extremamente fortes, presentes ali em obras, né, dos modernistas e essencialmente ali ao modernismo português, né? Então, são situações também que a gente precisa guardar ali sobre isso. Os artistas modernistas portugueses, eles buscavam ali sempre trazer, né, a ousadia, a revolução ali em suas produções, né? Porque esse movimento, ele vai surgindo ali com a intenção de trazer mesmo ali uma reformulação, e é uma reformulação geral no campo das artes ali, né? E o que é que a gente pode enxergar como características nesse sentido, né? A presença ali de uma linguagem usual, então isso daí já fere aquele tradicionalismo que a gente tem naquela linha reta que era de período anterior. Então a gente tem agora uma certa liberdade, porque a gente está fazendo uma linguagem mais usual, né? Tem ali também a presença ali das transformações tecnológicas da época, isso aqui é um fato que a gente não pode deixar passar em branco, né? Uma das características principais do modernismo em Portugal, né, na Europa, não preciso falar só em Portugal, falo na Europa como um todo, são essas transformações tecnológicas que estavam ocorrendo não só lá, mas é no mundo mesmo, né? E também essa questão aí dos questionamentos, né, e dessas reflexões aí sobre os assuntos, né, sociais que estavam ali polêmicos dentro daquele período ali.
né? Então, o que que a gente percebe? Obviamente, uma oposição, né, a normas, às regras, né? E aí a gente tem também a presença ali da originalidade, né? Tem-se ali como ênfase grande esse espírito crítico. E o interessante é que, assim como no Brasil, o modernismo no Brasil, né, o modernismo em Portugal, ele foi fruto ali de novas concepções estéticas que circulavam ali na Europa, né, no início do século XX, né? Então, irreverente, contestador, anárquico até, né? Então, ele rompe ali com os padrões, até então eram padrões que eram vigentes, né? Ao propor aí uma nova linguagem, muito diferente, né, daquela ali que é adotada pelos poetas românticos, né, pelos poetas simbolistas ali, né, nas duas primeiras décadas ali do século XX, o ritmo do mundo se acelera tanto no campo científico ali, e, claro, também no campo tecnológico, né, que em algumas áreas mesmo da atividade humana, como a questão ali da psicanálise, a antropologia, a filosofia, então estava ali a largos passos, né? Estava ali tendo descobertas excepcionais que unem mesmo novidades, né? E escândalos também, né? Mas no campo da tecnologia, os inúmeros inventos, né? Foi muito forte naquele período. Então teve uma influência muito grande também. Estava tendo o quê? As transmissões radiofônicas, o telefone, o telégrafo, né? Como é daquele aparelho lá, que é o de cinema, cinematógrafo, alguma coisa desse, cinematógrafo, uma coisa assim, né? O automóvel ali, o aeroplano, né? Então, eles acabam alterando ali, de certa forma, a concepção de tempo, né? A concepção de espaço que se tem ali, né? Os tempos modernos, eles se tornam mais ágeis, né? Mais dinâmicos ali. Então, já não há necessidade de esperar ali as notícias durante meses, né? Como era antes, nem de perder ali tanto tempo em viagens, né, em cima de animais, de charretes, de carruagens ali. Então, a velocidade dessas novas invenções acaba abreviando, né, os deslocamentos, né, e vai dando ao homem moderno ali a chance mesmo de poder desenvolver outras atividades, né, que não apenas aquelas que eram de costumes. Então, essas conquistas que eu estou dizendo para vocês, elas dão um maior dinamismo aí, né, à vida e acaba incentivando ali, incentivam mesmo a indústria, né, um investimento muito grande, a criação ali de capitais, né, a produção dos manufaturados, enfim. Então, alastra ali nesse período uma disputa bem aferrada pelo comando ali dos mercados, né, de fornecimento, de consumo, né, e que acaba, como consequência, né, claro, tendo ali como é que eu posso falar, um dos pontos, né, como resultado, em 1914, vem ali a Primeira Guerra Mundial. Então, nesse âmbito cultural, a Europa, ela vive ali uma intensa atividade artística, né? Lá foi chamado de Belle Époque, né? Sobretudo ali em Paris, Viena, né? Que seduziam ali os artistas daquele período ali, por como é que eu posso dizer, uma vida noturna que é uma vida intensa ali, né? As novidades no campo da arte estavam à flor de tudo. Então, esse clima ali que foi criado de euforia, né? Entretanto, ali atingia, isso é um ponto importante também, atingia ali apenas a burguesia e a classe média, né? Engraçado que aí, mas a Europa, né? Esse acesso a essa cultura, essa literatura fantástica, não era para todos, né? Quem poderia usufruir disso daí? Quem tinha condições. Então, são classes, são os burgueses, né? A classe média aí, né? A classe operária, na realidade, ela estava sendo cada vez mais era explorada, né? Porque a industrialização estava chegando, o progresso estava chegando. Então, a classe baixa ali, ela tinha uma outra função, ela tinha ali uma outra, né? Uma outra realidade dentro da sociedade, né? Ela estava ali sendo explorada, marginalizada mesmo, né? Ela toma ali a defesa das ideias socialistas, né? E anarquistas mesmo,
e vão se organizando, né? O que acontece por trás disso aí é essa organização social que eles têm ali em cima dos sindicatos, né? E vão lutando bravamente ali para poder ter condições de vida ali mais favorável, né? Mais de sobrevivência para poder estar instigando aí outros processos também. Enfim, né? Agora nós chegamos numa das fases que vocês serão cobrados, né? É muito importante que vocês entendam aí a questão do orfismo, né? O orfismo, gente, ele compreende ali, né, o período ali entre 1915 e 1927, né? E ele é chamado, na realidade, foi chamado, não, ele foi a primeira geração do modernismo em Portugal. Né? Esse nome orfismo aí, ele vem da revista Orfeu, que ela foi publicada lá em março de 1915 em Lisboa, né? Então, o orfismo, ou geração Orfeu, ela pode aparecer dessas duas formas, né, mas a gente entende que é a mesma coisa, ela tem como característica, né, são várias, mas principalmente aí, a questão da influência, né, da vanguarda europeia, que são aquele tanto de ismo que eu falei com vocês, né, as tendências futuristas, que nós vamos falar mais no final, né, o antipassadismo, o antitradicionalismo, então, né, acabar com isso mesmo, o antiburguesismo aí, o antiprovincianismo, né, ele tem ali o propósito mesmo de escandalizar o burguês, né, que a gente tem mais? Uma agitação de intelectuais, a irreverência, né, tem ali um núcleo, que a gente, não sei se eu vou lembrar agora, um núcleo mesmo, que é um núcleo fundamental dentro da revista Orfeu, né? E a gente tem nomes ali, que, como Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, que não pode ser esquecido dentro desse período, né? O aparecimento, na realidade, aí, do primeiro número da revista Orfeu, né, lá em março de 1915, ela é o ponto principal, né, o ponto de introdução do modernismo em Portugal. Né, ela provoca ali um impacto que é um impacto extraordinário mesmo. Né? Essa revista ela respondia ali ao desejo, né, de muitos artistas, muitos não, de um grupo de artistas. Não vou falar muito porque tem oposições, né? Que principalmente formado ali, né, Luiz Montalvão, de Luiz de Montalvão, né, Mário de Sá Carneiro, Ronald Carvalho, Almanda Negreiros, Fernando Pessoa, né, Ângelo Lima e etc. ali, né? Então, eles foram influenciados ali pelo cosmopolitismo, né, e pelas vanguardas europeias, que a gente vai chegar nesse ponto ali também, no decorrer dos slides nossos aí, né? Então, escandalizou a sociedade burguesa, né? Agitou ali o meio cultural português, né? E aí veio depois o segundo número da revista, né? Ele foi publicado ali em junho do mesmo ano, né? E o terceiro, apesar de ter sido impresso, ele não foi publicado, né? Então foram duas publicações, o terceiro estava ali impresso, mas não foi publicado. Esse grupo aí de Orfeu, ele entra, né, abertamente aí em oposição com o saudocismo, né, o academismo, o nacionalismo, o parnasianismo, né, aquele tanto de ismo ali que a gente viu dentro desse conteúdo. Agora, no rumo da revista Orfeu, estiveram ali outras revistas, né, que foram ligadas também ao modernismo, né, como Centauro, Exílio, Portugal Futurista, Atena, mas é a presença, né, em 1927, que vai fixar aí a influência mesmo do movimento, né, que sacudiu ali, mas não se impôs, né, o que agora, 12 anos depois, é possível ali em razão do criticismo mesmo, né, equilibrado ali por outros pensadores, né, por outras situações. Eu não vou deixar de falar de Fernando Pessoa, eu acho que é essencial, né, o nome dele mesmo é Fernando Antônio Nogueira Pessoa, né, e ele nasce em junho de 1888 em Portugal, Lisboa, né, e ele morre em 1935, né, uma cólica hepática ali, também na mesma cidade que ele nasceu. Ele era
ele era dotado ali de um grande domínio da língua, né, da cultura, da literatura anglo-saxônica, né, devido ali, claro, à escolaridade que ele fez lá na África do Sul, onde ele viveu, inclusive. E quando ele retoma ali em Portugal, ele faz ali uma breve passagem pelo curso superior de letras, né, e desempenhou funções, né, como correspondente comercial. O seu rosto ali o seu gosto pela escrita foi desenvolvido muito cedo, né, ao longo ali de toda a sua vida, ele empenhou ali em domínios que vão desde ali a poesia, né, ao ensaio, a área da política, da sociologia, né, que era evidente naquele período, até em termos de crescimento mesmo, de pensamento, né, então, aquilo ali era lado a lado, né, então, dentro da sua vertente filosófica, por exemplo, ele se revela ali através de uma visão muito pessoal da história de Portugal, né, que vai criando ali obras, ele criou a obra Mensagem, que trata sobre isso, né, que foi o único livro, na realidade, que ele publicou na vida dele, né, mas que versa sobre todos esses princípios aí. Né, e um dos picos, né, o apogeu de sua atividade, claro, é a publicação aí dos 2 números, né, da revista Orfeu, lá em 1915, né, onde ele desenvolve ali diferentes vertentes poéticas, né, através dos seus heterônimos, não vamos esquecer sobre isso, né, Ricardo Reis ali é um monárquico, né, ele possui ali um teor filosófico ali nos seus versos, né, são cortados ali por moldes muito, muito clássicos, né, e por outro lado ali, Alberto Carneiro assume ali, né, digamos, um pendor epicurista mesmo, de uma simplicidade, né, que vai tornando ali mestre, né, poeta ali. Então, ele é um homem muito aberto, né, ele foi um homem muito aberto a essas tecnologias, né, ele viveu ali numa convulsão social e pessoal, inclusive, fazendo ali do próprio séptico mesmo, né, face a essas complexidades ali, para confrontar consigo mesmo, né, no meio ali de tanta mudança. Então, esses heterônimos mesmo, mais conhecidos, claro que existem outros, né? Alexandre Sérgio, o semi-heterônimo, Bernardo Soares, né? Então, Fernando Pessoa, ele era um homem muito discreto, submerso, né, intensamente ali dentro das suas atividades literárias, né, e, enfim, mas o que vocês puderem ler sobre ele faz bem para a gente poder condensar aí essa primeira fase do orfismo, né, ele que é o responsável maior sobre isso daí. Então, gente, o orfismo aí, ele constituiu, né, como eu mostro para vocês aí, o primeiro movimento propriamente moderno, lá em 1915, né, com Orfeu, e que aglutinou aí alguns jovens insatisfeitos com essa estagnação aí da cultura portuguesa, né. Portugal estava parado no tempo, e aí vem, né, vivendo épocas, escolas literárias já com, né, sem muita mudança. Então, Fernando Pessoa, ele é a grande figura da geração, seguindo ali por Mário de Sá Carneiro, Alfredo Pedro Guisado, Santa Rita Pintor, Armando Cortez Rodrigues, né, e Almanda Negreiros ali. Então, esse último aí é autor de um romance, Nome da Guerra, né, uma das raras obras em prosa ali numa geração primordialmente poética, né? As características que eu já passei para vocês, e aí a gente vem para a segunda fase, que é o presencismo, né? Também de extrema importância aí para o nosso desenvolvimento. O presencismo, ou a segunda fase, né, do modernismo português, ele criou ali na realidade uma literatura introspectiva, né, psicologizante mesmo, distanciando ali dos ideais dos movimentos que eram os movimentos do orfismo. Nesse movimento literário ali, de grande relevância, que foi representado ali por nomes como José Régio, né, Miguel Torga, né, o presencismo, ele também é conhecido ali como a segunda fase do modernismo português, porque ele tem início em 1927, né, e é claro, assim como Orfeu, tem-se como marco a publicação da revista Presença, né, que seria a folha de arte crítica, né, passada ali a experiência, claro, da revista Orfeu, que foi, né, importante publicação responsável por difundir mesmo a estética dos primeiros modernistas portugueses, né,
como a gente já está vendo, já viu aí, né? Então, a revista Presença, ela reuniu ali aqueles que não participaram ali do orfismo, né? Em virtude ali, claro, de divergências estéticas. Mas, ao contrário do orfismo, que tinha ali como objetivo apresentar uma poesia que rompesse ali com os padrões literários vigentes, chocando ali, né, provocando ali a crítica e o público, né? Mas tinha aquela questão de ataque, né, ali à burguesia. O presencismo, ele tinha ali como ideal principal interrogar mesmo, né, o sentido da existência humana. Enquanto que o orfismo, né, ele olhava ali para o homem, a sua condição no mundo, o seu futuro. O presencismo, ele preferiu mesmo trilhar ali o caminho inverso, né, ao criar ali uma literatura introspectiva, né, tida ali por muitos, sobretudo pelos orfistas, né, como a literatura alienada, né, distante ali das crises políticas que se tinham ali, enfrentadas ali naquele momento dentro da Europa, né. Então, essa alienação social, ela foi permitindo que os jovens presencistas, eles aproximassem ali a literatura portuguesa da época, né, as teorias sobre o inconsciente humano, né, que era defendido ali por Freud, e, claro, né, os presencistas ali, eles sofreram também, claro, grande influência de escritores, né, de outros períodos, né, ou de outras regiões também, de outras partes do mundo, né, e essa produção literária que era apresentada ali, né, tinha ali esse forte traço psicologizante, né? Então, a gente vê como principal autor desse período ali José Régio, como eu falei com vocês. Né? Ele é fundador, ele dirigiu a revista Presença, né? Ele é o principal. Então, ele é o grande teórico ali daquele grupo que está lá presente, Miguel Torga, João Gaspar Simões, Adolfo Casais Monteiro, Bronquinho de Fonseca, né? Então, o grande mérito dos escritores presencistas ali foi divulgar mesmo as conquistas da primeira geração modernistas, né? E a gente observa nesse momento aqui dessa parte da história da literatura moderna portuguesa, né, um certo dialogismo mesmo com a história do modernismo brasileiro. Tem-se muita coincidência, né? Por quê? Porque consolida ali uma nova visão estética dentro de Portugal. Então, ao buscar aí sempre uma literatura original, né, uma literatura mais viva, mais espontânea, né, o presencismo, ele defende ali a liberdade literária, ele rejeita, obviamente, a ideia de que a arte pudesse submeter ali a quaisquer princípio que não fosse o princípio artístico, né, livrando ali daquela questão do academicismo, do compromisso com aquela literatura socialmente engajada, né, o presencismo ele vigorou até ali em torno de 1940. O ano, olha para você ver que nós estamos falando, né, 1940, que foi o ano em que acabou sendo, né, em que acabou tendo ali a publicação mesmo da última revista, né, do último número da revista Presença, né, essa publicação ela ficou consagrada ali como uma revista literária de maior duração ali dentro do país. Então, ela teve início ali, então, depois disso, o que a gente chama de neorrealismo, que vai ser conhecido ali também como a terceira geração do modernismo, né, que eu vou falar com vocês nesse momento. A gente tem aqui agora a terceira fase. Né? A gente chega aqui entendendo esse novo, novo, né? Então, ele vai designar ali uma nova etapa, né? É uma corrente artística moderna, de vanguarda, que surge ali dentro das primeiras décadas do século XX, especificamente nas áreas da pintura, da literatura, da música e, obviamente, do cinema, né, que estava ali com um crescimento muito grande. Então, essa corrente ideológica das artes, né, com influência socialista, comunista, marxista, né, o neorrealismo, ele ocorreu ali em diversos países da Europa, né, e teve influência, inclusive, aqui no Brasil, né, o seu nome já indica ali mesmo, né, que a sua principal característica é a questão do realismo, né, fica evidente ali pelo próprio nome. É claro que os artistas neorrealistas, eles estavam mesmo empenhados ali em criar uma arte, né, que era voltada ali para a realidade,
né, para essas questões sociais, culturais, políticas, econômicas. Professor, você está sem som. Né, a arte de vanguarda, essa temática social, essa temática econômica, essa temática histórica, né? Enfim, aqui para mim está normal, pessoal, o vídeo rodando normal, pode ser que seja a internet de que vocês estão ali, viu? Talvez tenha uma queda ali na internet de vocês, mas para mim que está tudo certinho. A luta de classes, né? Também a burguesia ali estava né, contra o proletariado, né? Esse estilo ali como elemento estético, né? A questão da objetividade, da simplicidade. A gente tem ali agora, gente, uma linguagem popular, uma linguagem coloquial, uma linguagem regional, né? Então tem ali um repúdio dessas formas tradicionais, né? Essa vulgarização também dos personagens aí. O que que a gente pode destacar também? Não sei se vai ser ponto de questionamento na avaliação, não estou lembrando aqui agora. Durante esse período aí, Portugal ele vivia ali um contexto, né, de agitação política, né, com o advento ali do Estado Novo Português, né? Ele é pautado ali na censura, né, na repressão ali sobre o governo totalitário, né? Aquele caráter fascista que tinha ali Antônio de Oliveira Salazar. Nós até falamos sobre isso em outros encontros, né? Então, lá no final da década de 30, surge ali um movimento literário neorrealista em Portugal, né? Então, vai surgindo escritores ali da segunda geração modernista, né, que estão ali empenhados em produzir uma literatura ali contra esse fascismo, né? Então, tem ali um caráter social, documental, que combatia certas situações, né, que reformulava outras aí. Agora, o presencismo, né, liderado ali por José Régio, Miguel Torga, né, e enfim, que eu já citei, eles lançam em 1927 a revista Presença, e que pretendia produzir textos literários, né, a pretensão deles era essa, destituídos mesmo de temas sociais, políticos e inclusive filosóficos, né? Então isso explica por que o neorrealismo português não foi uma corrente aderida ali por todos os escritores daquele período, né? Então tem o marco inicial da literatura neorrealista portuguesa, né? Tem ali o romance Gaibels mesmo, de Alves Rendol, em 1940, né? Mas ali a gente vai encontrar nomes, Ferreira de Castro, né, com a obra Selva, Manuel da Fonseca, Aldeia Nova, Fernando Namora, Sete Partidos do Mundo, tá? Tem uma série ali de situações que a gente vê. Vou puxar para o lado aqui do Brasil, o neorrealismo brasileiro, né? Na realidade, aqui no Brasil, o movimento modernista, ele sofreu grande influência ali dos movimentos vanguardistas, né? Tal qual o neorrealismo que a gente está falando. Na realidade, na literatura, o neorrealismo, ele corresponde, né, a essa segunda geração do modernismo, né, com temáticas, assim, notadamente bem notadas para a nação, para a região, né? Então, as obras ali, claro, né, evidente ali, realistas e naturalistas, né, elas foram destacadas ali por esse realismo social, né, pela prosa de ficção, né, pelo romance, pela poesia social ali dentro da década de 30. Então, eles surgem ali para poder destacar os temas que são abrangidos ali pela corrente neorrealista, né, sobretudo ali a respeito da luta de classe, da desigualdade social, da desigualdade econômica, né, dos problemas humanos. Então, nesse aspecto aqui para a gente, o nordestino, né, ele vai surgindo ali como elemento norteador do regionalismo, né, da realidade social do nosso país, né, e a gente tem aqui como escritores brasileiros, dentro desse período, José Américo de Almeida,
com a obra Bagaceira, não vou conseguir lembrar assim de muito, mas o 15, de Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, de Vidas Secas, né? Nós até fizemos um trabalho sobre Vidas Secas, acho que foi no segundo período, Jorge Amado, Capitães de Areia, então, olha, Érico Veríssimo, não posso esquecer, né? Tempero e o Vento, enfim, então tem sua influência, né? Essa situação, ela decorre dentro desse período, é de todo o mundo, tem traços espalhados por todo o mundo. Quando a gente vai falar dessas relações internacionais, né, o termo neorrealismo, ele é utilizado aí muito nessas áreas de relações internacionais para poder indicar uma teoria que a gente chama de teoria estrutural, né, enfim, então o realismo estrutural, ele está associado ali ao comportamento dos estados ali com as relações internacionais, né. Então, primeira, segunda, terceira fase aí bem colocada. Né, aqui tem, eu coloquei para vocês, é bom a gente saber, né, entre a primeira e a segunda fase do modernismo em Portugal, duas personalidades merecem um destaque, né, que é Flor Bela Espanca e Aquilino Ribeiro, né, ambos produziram ali nesse momento, né, mas muitos estudiosos ali não reconhecem suas produções como modernistas, né, porque possuem características muito singulares, né, e próximas ali da estética simbolista. Apesar disso, aí é possível a gente perceber traços do modernismo, né, dentro das produções ali de Flor Bela. Um ponto que eu deixei aqui também em destaque, né, a geração da revista Orfeu, que é o primeiro período, ele provocou ali escândalos, influenciou ali as gerações futuras, né, foi como é que eu posso dizer, um pontapé, né, para diversas situações. Então, através dela, foi se criando, né, foi se renovando, foi se construindo, para a gente poder chegar onde que a gente está hoje, virar história, né. Então, os únicos dois números, lembre-se disso, Revista Orfeu, 2 lançamentos, né, em março e junho de 1915, marcam ali a introdução do modernismo em Portugal, né, a convivência dos jovens artistas ali que se reuniam, né, naqueles cafés de Lisboa ali, não só em Lisboa, mas em Paris, como eu coloquei quando eu falei sobre isso, e buscavam aí essas transformações, né, essas informações e essas experiências. Segunda geração presença, nós já falamos também, aqui não tem nada para acrescentar. Não, aqui a gente já colocou. Bom, eu vou agora, então, uma situação que pode estar presente na avaliação de vocês. A questão do expressionismo. Pessoal, o expressionismo, ele é um movimento artístico, né? Lá da vanguarda, que ele é ocorrido ali lá no século XX, né? E ele tem ali como Edvard Munch, né? O autor da famosa obra ali, O Grito. Eu não sei se vocês lembram daquela pintura que tem, os livros de português trazem muito isso. O Grito, não tenho a imagem, podia ter feito a imagem para mostrar para vocês, mas não tem. Aqui, o expressionismo, ele é um movimento artístico ali da vanguarda, né, que é ocorrido ali no século XX. Então, no contexto que envolve ali toda aquela Primeira Guerra Mundial, né, em franca oposição ali ao impressionismo. Então, esse momento ali, esse movimento ali, ele é caracterizado pela irracionalidade, pelo individualismo, né, e além de apresentar ali uma visão pessimista da realidade, né, de forma ali a realizar uma deturbação do real. Então, vocês estão vendo que são coisas contrárias, enquanto um está querendo subir, o outro está querendo puxar, descer, retomar ali outros aspectos, né? A estética expressionistas ali, ela pode ser identificada ali em variados tipos de expressões artísticas, né? Mas é na pintura que ela ficou mais marcante. Então, na Europa ali mesmo, o principal representante ali, que é o Edvard Munch, né, quando ele cria essa obra ali, O Grito, né, ele é o apogeu sobre isso daí. E aqui no Brasil, muitos pintores modernistas a gente tem, né, Cândido Portinari, Tarsila de Amaral, eles também produziram ali obras que com influências expressionistas, né. E lá na Inglaterra ali, Thomas Mann, Mário de Andrade, eles escreveram obras ali com traços expressionistas, né, com artes expressionistas. Então, esse movimento expressionista, ele exerceu influência sobre várias formas dentro da manifestação artística, né? No entanto, ali, a sua relação com a pintura, ela é mais marcante e original, até pela sua posição ali ao impressionismo,
né, quando ele se opõe a isso daí. A pintura O Grito, que eu estou falando com vocês, né, que é a obra mais famosa aí de Edward, ela traz a angústia existencial, né, que é estampada ali no rosto, né, no grito de um personagem ali todo deformado, né, aquele plano de fundo que se tem ali daquele pôr do sol, não sei se vocês conseguem lembrar aí dessa imagem agora, né? Então a gente vê os traços distorcidos, aquela agressividade, né? Aquelas cores fortes e irreais ali. Era a forma, né, de expressar emotivamente ali a visão individual do artista com relação à realidade. Agora, um ponto que eu não posso finalizar sem falar. Vanguarda europeia. Né? As vanguardas europeias, pessoal, é como que ficou conhecido ali os movimentos estéticos que surgiram ali nas primeiras décadas do século XX, lá no continente europeu. Então, assim, né, teve lá, e isso aí eu tenho certeza que tem uma questão na avaliação, uma é duas. O cubismo, o futurismo, o expressionismo, o dadaísmo, o surrealismo, né, eles apresentaram ali uma proposta de inovação estética, né, em oposição ali à tradição da arte acadêmica, né. Então, as primeiras décadas do século XX, elas assistiram ali ao surgimento da vanguarda europeia, né, que são esses movimentos ali que são estéticos, né, que compartilham ali a mesma aversão à arte tradicional, né, aquela que é de cunho acadêmico. Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui com vocês, né. O cubismo, né, as principais características do cubismo. A questão da geometria, o geometrismo dele, né, a deformação da realidade, a fragmentação, são características, assim, marcantes. Futurismo, é porque o próprio nome também já vai puxando para a gente, né? Então, quando a gente fala de futurismo, a gente tem que lembrar da valorização da tecnologia futuro, né? Da velocidade, né? O enaltecimento ali do militarismo, do patriotismo, uma vez que a gente estava ali em um período de guerra, né? O anti-academicismo, oposição à questão de simbologias e convenções, né? São tudo aí fácil de se identificar. O expressionismo, né, que tem como características, né, essa expressão do inconsciente, do pessimismo, essas cores intensas, sem nitidez em traços, né, a deformação da realidade, enfim, né, tem ali uma crítica social, um subjetivismo mesmo bem visível. Já o dadaísmo mesmo, né, ele tem como característica aí, né, o ilugismo, né, a irreverência, a ironia, né, o anti-academicismo também é evidente, né, tá vivendo outro período aí, enfim, né, no antibelicismo tinha essa concepção. E, por fim, o surrealismo, né, que tem esse caráter ali fantástico, né, um foco no inconsciente, um aspecto irracional, um aspecto espontâneo, né, claro, também anti-academicismo, né, enfim. Mas qual era mesmo o objetivo das vanguardas europeias, né, que a gente vê isso daí, mas qual é o objetivo deles? Todos os movimentos das vanguardas compartilhavam ali entre si o objetivo de realizar uma renovação estética da arte dentro da Europa, né? Então, dessa maneira aí, né, eles opunham mesmo a estéticas passadas, né, já consagradas e, portanto, ali, né, de viés acadêmicos, né, assim, as vanguardas, elas foram marcadas ali por um espírito de liberdade, né, rebelde, de contestação ali sobre isso, né. Pablo Picasso inaugura o cubismo, né? Depois vão vindo outras pessoas aí. Felipe Tommaso, Marinetti, ela tem ali em 1909, 1910, né? Inicia, ela funda ali a questão do futurismo. Depois se vem, né? Na Alemanha, há-se uma reação radical ao impressionismo, então tem ali uma tomada de forma mesmo, né? Então, tem ali uma fundação do expressionismo um ano depois, 1910, e aí vai se crescendo sobre isso daí, né? Até que a gente chega lá em 1920 e pouco, 24, 25, por aí. Agora, as vanguardas, elas protagonizaram mesmo ali
As cenas, a gente está com pouco minuto já, mas elas protagonizaram ali cenas artísticas da década ali do século XX dentro da Europa, né? Esses movimentos, eles mostravam ali a sua insatisfação com o passado, né, com a tradição, refletiam, claro, ali um clima de mudança, né, que tomava conta ali não só, mas de todo o continente, né? As máquinas davam ali um novo ritmo à vida, né? E as certezas, né, que eram questionadas ali como um todo. O interessante aí dentro dessa situação, pessoal, já finalizando, o uso dos automóveis, né, do telefone, do avião, do telégrafo, levou aí a essa valorização veloz da literatura, da dança, da música, enfim, né, a noção de tempo, de espaço, né, que eram questionadas ali por Albert Einstein, né, abrir caminho ali para poder explorar mesmo esse consciente humano, né, mas a paz, porque a gente está falando de um período de guerra, né, ainda não tinha sido conquistada, né, a tensão ali entre os países dominantes abalava ali o otimismo que era gerado pelas mudanças, né, a rivalidade aumentava ali, o nacionalismo, né, e fazia, claro, que as grandes potências investirem ali em armamento, né, então essa situação ela precedeu ali a Primeira Guerra Mundial, né? E esse conflito bélico aí também inspirou, claro, alguns artistas, que é o que eu coloquei para vocês aí no decorrer dessa nossa aula aí de revisão. Pessoal, essa disciplina é uma disciplina muito bacana, muito gostosa. Por quê? Porque ela não toma da gente um período muito longo, né? Quando a gente vai falar de 200 anos, né? É muita coisa. Mas nós não estamos falando de 200 anos, nós estamos falando de quê? De 1890, né? Então, para 1960, nós estamos falando de 70 anos, 80 anos. Por quê? Porque o que a gente vive hoje, o que a gente enxerga hoje, é influência de 20 anos. Então, é um período muito recente, é um período muito transformador ainda, que ainda vai ser estudado, que ainda vai ser referenciado, que ainda vai ser catalogado, né? Que ainda a gente vai ter muita publicação sobre isso. Então, a vantagem da gente estudar literatura portuguesa moderna é exatamente isso. É a presença que ela tem nos nossos dias atuais, né? Então, a gente enxerga as coisas com uma facilidade maior. Nós estamos falando da Primeira Guerra Mundial. Todos nós aqui estudamos Primeira Guerra Mundial no ensino fundamental e ensino médio. Então, é fácil a gente enxergar a vangloriedade europeia, né? A França hoje ainda é para a gente, né, motivo de empréstimos bancários para a gente poder conhecer a França. Quem vai na França e tira uma foto na Torre Eiffel, tem ali guardado para sempre, para as outras gerações ali, né, um marco, né, cultural, o Museu do Louvre, né? Quem vai na França e não visita o Museu do Louvre mesmo, não foi. Mesma coisa não ter ido na Torre Eiffel, né? Mas quando a gente fala da Europa como um todo, a gente cria esse nascimento, né? E, claro, gente, a influência com o Brasil é extrema, né? Nós fomos colonizados pelos portugueses, né? Apesar de que Portugal, por aquele período, né, está ali muito parada culturalmente, né? Até pela questão política ali dentro, né? Pela questão monárquica, né? O Brasil já tinha avançado um pouco mais, né? Sobre isso. Mas essa explosão desse período mostrou aí em Portugal outros valores, né, outras estéticas, outras produções, queira, não queira, porque foi feito, né? Então é isso que eu queria colocar para vocês. Desejo a todos uma ótima avaliação amanhã. Eu vou encerrar a gravação, mesmo porque já está encerrando o tempo também, e farei a publicação lá na plataforma para caso vocês queiram assistir novamente ou mais tarde, tá bom? Encerro aqui, então, com vocês. O pós-modernismo é o que a gente vive. Nós estamos no pós-modernismo. Por isso que eu estou falando com vocês. Falar sobre modernidade e pós-modernidade é o que a gente está vivendo.